Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do F508. Hoje, nós trouxemos para vocês uma aula baseada no livro Quando a Fotografia é Genial, da editora GG. Aqui vocês vão encontrar um monte de referências interessantíssimas e muita inspiração. Se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva no nosso canal, assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. Não deixe de curtir e comentar aqui, que isso ajuda muito a gente a crescer. Esse vídeo é dividido em três partes. Eu vou deixar todas elas listadas aqui na descrição. Até já! Quando a fotografia é genial, são cerca de 80 fotos e imagens comentadas. São vários temas que nós temos, que se tem nesse livro. Ah, Enfim, e ele é uma coisa, ele é bem legal porque, além de ser temático, como por exemplo, lar, né? Então ele traz aqui alguns fotógrafos, né? As fotos que fazem referência a esse tema lá, e a partir do momento em que ele analisa uma imagem, ele traz informações a respeito de uma imagem, de uma determinada imagem. No pé, ele indica outras obras que tenham relação com esse fotógrafo, essa fotógrafa, e com esse tema em si. Então, é um livro bem legal, muito interessante, é uma pena realmente que a editora tem acabado no Brasil, e eu vou reproduzir aos poucos no decorrer do ano, caso vocês animem e prestigiem todos os temas que são tratados nesse livro. A gente pode fazer aqui uma apresentação comentada a respeito desse trabalho. Vamos lá então, gente. Quando a fotografia é genial, f508.br, arroba f508.br é o nosso Instagram. Brasil, f508.pt é o Instagram Lisboa, e Raquel Pelicano com dois L's, o Instagram da Raquel, e Humberto Lemos, o meu Instagram. História é o nosso primeiro tema, onde nós temos tensão, enquadramento, semblante, proximidade e intimidade. Os fotógrafos principais que nós vamos citar são Alfred Stieglitz, André Kertész, Dorothea Lange, Cindy Sherman, Anders Peterson, Alan Goldin. Desde seus primórdios, em meados do século XX, a fotografia, enquanto meio artístico, tem afetado significativamente a forma como encaramos o mundo. A ideia da semelhança verdadeira que a fotografia parecia produzir e os documentos fotográficos comprobatórios de indivíduos no trabalho, nas ruas, na guerra, no lazer e em casa foram os primeiros sinais de um mundo moderno em que tudo poderia e deveria ser registrado. Nosso primeiro tema é Tensão, a terceira classe, é o título da foto do Alfred Stieglitz, de 1907, foi quando ele produziu essa foto, e apenas em 1911 que ele publicou essa fotografia. A terceira classe é dividida em duas seções distintas, separadas por uma prancha e uma ponte de corda. Nós temos a parte superior, que me parece ser um pouco mais, digamos assim, melhores condições do que a parte inferior. Além disso, nós temos três diagonais dentro dessa imagem, a partir desse funil, o mastro e a escada, criando uma moldura nessa fotografia, criando um dinamismo e uma força maior. Quando a gente percebe essa imagem com esse recorte, a gente nota que está para eclodir algum momento de tensão pelo desconforto, pelo tempo de viagem, ou seja, a gente passa a imaginar diversas coisas. E nós vamos reparar também que quem está fora dessas três diagonais perde bastante importância na imagem, apesar de ser uma mãe
carregando uma bebê. A fotografia marca uma mudança no trabalho de Stiglitz do pictorialismo ao modernismo, anunciando uma nova direção para sua produção. A imagem só foi publicada em 1911. Para quem não entende muito bem do que eu estou falando, o pictorialismo são imagens onde os fotógrafos, como a Julia Margaret Cameron, produziam uma determinada época, tentando levar a fotografia a uma linguagem da pintura com texturas, com tonalidades, com movimento, com o grão da fotografia, imitando pinceladas. Então, era uma tendência até um certo ponto ah, dos fotógrafos, tentando muito atrelada à fotografia. Quando surge o modernismo nessa foto do André Carneiro, fotógrafo brasileiro, por falar nisso, para quem gosta e tem interesse, eu vou falar aqui de mais de 30 fotógrafos. Então, é interessante você pegar um caderninho, um papelzinho e anotar, esses nomes, caso tenha interesse, enfim. Então, o modernismo, ele vai buscar a forma, ele não dá mais a importância para o indivíduo. Ele busca e ele trata da forma, do rigor da composição, fazer com que o nosso olhar passeie pela foto. Não há mais um protagonista definido, e sim a forma. E, em geral, esse modernismo ele é feito, sim, em preto e branco, que é uma cor neutra, para não influenciar na sua percepção a partir da imagem. Pois bem, eu vi formas relacionadas entre si, uma imagem de formas e, subjacente a isso, uma nova visão que me guiava. Eram pessoas simples, tinha a sensação do navio, do mar, do céu. Esse fotógrafo era norte-americano, que nasceu em 1864, faleceu em 1946, estudou engenharia mecânica e fotoquímica na Alemanha. Foi um dos mais importantes impulsionadores da fotografia como forma de arte e do vanguardismo americano no início do século XX. A foto ao lado chama-se O Terminal. Uma cena do cotidiano, de uma determinada época, de 1800 e alguma coisa, como se fosse aí um fotojornalismo começando a surgir, de uma forma mais espontânea. Mas o trabalho dele vai para o modernismo, para a forma, buscando a forma, a partir das luzes, da composição, da geometria, da fotografia e principalmente da imagem em preto e branco. Mais uma imagem beira o fotojornalismo do cotidiano ou da fotografia de rua, quem quiser levar para esse lado, enfim. E aqui uma outra imagem onde as linhas se sobrepõem a toda a composição, o trem, a locomotiva vindo em sentido contrário, e nosso olhar passeia pela fotografia, tanto aqui, quanto nessa imagem, quanto na imagem, do terminal ferroviário, enfim. Junto com ele, Florence Henry, que é uma fotógrafa que eu acho sensacional. Uma cena de rua com uma mulher, que é o título dessa foto, feita em 1931. Eu particularmente adoro essa foto, a relação dessa mulher com essas duas pedras, a altivez, tanto das pedras, quanto da casa, do prédio, quanto dessa mulher, o ângulo de baixo para cima dessa composição dá uma altivez maior, como se essa mulher fosse tão forte quanto essa rocha e quanto esse prédio ao fundo dela. A Florence é uma fotógrafa que eu acho muito especial, porque
ela vai acabar lá na frente bebendo da Bauhaus, apesar de não existir a Bauhaus ainda. Tá? A Bauhaus é muito essa imagem que está do lado direito, onde você tem jogos de luz e de espelhos, de contrastes, de luz, de sombra. São imagens extremamente frias, onde não existe um apelo afetivo. São imagens frias e cruéis. Apenas isso. E o trabalho da Florence, ela inicia uma série toda de autorretrato que é sensacional. Vamos pensar, vamos entender que nós estamos em 1930, 1940. Então, aqui embaixo, na última tira, nós temos a Agnes Varda, essa senhorinha, a primeira da última fila. Puder marcar, Raquel, por favor, onde é que está a Agnes Varda? Te agradeço. Então, ela vai fazer muitos retratos, e retratos não aqueles que tentam beber da pintura, mas sim da composição, onde nós encontramos uma composição extremamente rica, com luz, com sombra, natureza morta, e não há um protagonismo muito claro. Quem é a protagonista? É o retrato dela? Não sei. Você tem um espelho, você tem uma vegetação, você tem um vaso, é tudo uma composição extremamente rica e muito agradável enquanto autorretrato. A Florence nasceu em Nova York em 1893 e morreu na França em 1982, com quase 100 anos. Foi uma artista multifacetada e que ficou inicialmente conhecida pelas suas pinturas, antes de se tornar uma figura importante na fotografia de vanguarda, na década de 20 até início de 40. Viveu na Silésia, isso é Polônia, República Tcheca, uma região que fica ali entre a Polônia e a República Tcheca, Munique, Viena, Roma e Berlim, antes de estabelecer-se em Paris em 1924 e dedicar à fotografia. O meio fotográfico permitiu experimentar novas relações com o espaço, nomeadamente através da utilização de espelhos e outros objetos em suas composições. Eu acho ela moderníssima. Para a época de 1940, eu acho ela muito, extremamente atual. Essa foto, esse retrato dela no espelho, com essa. Eu não dá para entender muito bem o que vem esses dois elementos na base do espelho, mas eu acho isso riquíssimo. Sai completamente da curva de hoje, quanto mais da curva de 1940, né? O livro depois traz o velho e bom Cartier-Bresson, que eu não vou falar muito dele, porque é um fotógrafo conhecidíssimo, com essa foto atrás da estação de São Lázaro, de 1932. Essa foto, no original do livro, está cortada. Nós temos lá atrás o cartaz de uma companhia de balé, que tem um salto também triangular da bailarina no sentido oposto do salto triangular desse sujeito que está pulando a poça aí. Então, Cartier-Bresson, ele dispensa comentários. É o fotógrafo considerado Picasso da fotografia, eh, pela geometria, pela fotografia de rua, pela introdução dessa temática mais comum, que não bebe do fotojornalismo, mas bebe do cotidiano de uma cidade, retratando a cidade, do cotidiano de Paris e de outras cidades, enfim. Atenção, então, nós temos esses fotógrafos: Bresson, a Florence, o Stiglitz. São os três fotógrafos principais que o livro nos traz como grandes obras da fotografia. Depois nós temos Enquadramento com o Circo, é o título da foto, Budapeste, do André Cartaz, de 1920. Cartaz é um dos meus fotógrafos prediletos. Ele é um húngaro, também fora da curva do seu tempo, muito interessante.
Durante suas andanças por Budapeste, Kertész se deparou com essa situação e resolveu enquadrá-la com grande precisão. Dividida em seções horizontais de madeira, pano e grama, atravessada verticalmente pelo homem e pela mulher de pé. A fotografia possui simetria e forma. Não é apenas a captura de uma cena, mas sim é uma composição fotográfica e uma captura de uma cena. O que que vocês conseguem enxergar a partir dessa imagem? Ou seja, o que que essas pessoas estão olhando? Pode escrever no chat, se quiser falar no áudio, podem ficar à vontade. E a Raquel vai me falando. A Maria Eduarda comentou alguma cena na rua. A Fernanda trouxe que são os bastidores do circo e a Andresa a vida atrás da cerca. A Heloísa falou que não dá para afirmar que eles estão olhando para algo. E a Ana disse que eles estão vendo o ensaio de um espetáculo de circo. O Ricardo falou que é uma obra. E a Adri disse que são dois voyeurs olhando pela fresta de um portão. Que Muito bom. mais? Tem mais gente. Uma cena curiosa. Enfim. Muito bom, porque lá no primeiro slide a gente fala da verdade da fotografia, da suposta verdade da fotografia. No entanto, a cena ela é estática, é uma cena simples, é uma foto simples de uma cena estática, onde cada um interpretou isso de uma forma diferente. Onde está a verdade nisso? Essa verdade está dentro de nós, do observador. Não existe a verdade na fotografia, nem na década de 20, quanto mais nos tempos de hoje. Tá? Isso chama-se o extraquadro, o que está além da foto. O que que nós, muitas fotografias trazem o extraquadro como o seu grande suporte. É quando você deixa o observador, no caso nós, imaginarmos o que está por trás desse quadro, o que está por trás daquela fotografia. Tá? Isso, na verdade, a fotografia do cartaz é o casal espiando através da abertura acerca de um circo e todo o mistério dos melhores documentários de rua. O casal não tem conhecimento da presença do fotógrafo, estão tão entretidos que nem percebem, estão fascinados pelos eventos de trás da cerca, que quase podemos vê-los também. Essa é a transferência que se dá. E o título da foto entrega que é o Circo Budapeste. Então, vamos saber que isso aí em Budapeste é o circo que estava lá naquele momento. Pois bem, o encontro do estúdio e do punctum da fotografia a partir do pensamento de Roland Barthes. Para o Barthes, toda fotografia contém studium. O estúdio, a imagem em si, são a análise técnica dessa fotografia. Ela é uma fotografia vertical. Ela tem uma composição interessante, a geometria dela a foto é bem arrumada, ela é bem composta. Eu estou vendo uma cerca, eu estou vendo duas pessoas, uma pessoa usando chapéu e uma outra pessoa usando o véu. Isso é o studium. Mas o punctum é o que nos mortifica, é o que nos chama a atenção. E isso é uma leitura individual. Eu vou perguntar para vocês, essa é uma foto de Liz Heine, de 1924. Vocês escrevam, por favor, no chatzinho, aonde está o punctum dessa fotografia para você? Enquanto o pessoal vai escrevendo, Humberto, eu vou fazer um comentário breve, que o Josivan fez uma pergunta que eu achei muito relevante aqui no chat. Ele perguntou se o título na foto limita o extraquadro.
E eu acho que sim, ele limita a nossa imaginação, né? Quando a gente dá o título, a gente, de certa forma, está guiando o leitor da imagem por um caminho em específico. Eu acho que é perigosíssimo dar título. Você tem que saber muito bem o que está fazendo ali. Se perguntar, tua foto tem título? Tem título, todas. Nenhuma tem título. Eu acho que é muito bom. Você entrega de bandeja para o observador, porque talvez ele queira viajar na maionese, né? Ele está lá querendo viajar na maionese, enfim. Então, Raquel, temos novidades aí Temos, com Punctum. temos sim. A Ana falou que está na menina, a Ok, Milene disse que está na diferença de tamanho entre as pessoas, e a Larissa falou que ótimo. está na cabeça da menina. O Ok, Ricardo falou também na cabeça da menina, a Maria Eduarda disse que está na criança menor, e a Jéssica ok. disse que está na diferença de proporção. Todas as respostas são honestas e são verdadeiras, porque são observações feitas por nós. Para o Barthes, é o tamanho da gola da camisa do garotinho, que é desproporcional, e os paradrapos no dedo da garota, que mostra que ela teve um corte em algum objeto pontiagudo, que possivelmente não deveria estar usando, porque isso foi feito no sanatório. Então, a observação de cada um de nós depende da nossa cultura, do nosso interesse em catalogar aquilo. Como eu quero catalogar isso? Para o bem ou para o mal? Isso está dentro do ser humano. A gente vai analisar algo sob uma ótica própria, sob uma ótica egoísta. A gente não consegue ter uma visão mais empática da situação, ou não sei o que falar. Eu não estou lá, cada um é cada um. E mesmo se eu estivesse lá. Então, eu acho que esse é o grande barato do que a gente faz. Não é uma coisa posterizada, ela tem várias leituras sobre uma mesma imagem, sobre o mesmo sentimento que é colocado. Nós temos várias formas de perceber ou tentar entender o que o fotógrafo está querendo nos falar. Né? Humberto, Oi, pois não. a Clarissa trouxe no chat uma pergunta, ela pediu para você repetir o conceito de punctum. Sim. O punctum, segundo o Barthes, tá? Esse conceito não é meu, é o que te mortifica na fotografia. É aquilo que te chama a atenção na imagem. Nós temos a imagem geral, o plano geral, que é considerado o studium. Mas nós temos alguma, ou pode não ter também, tá? Você pode buscar algo que te chamou a atenção máxima naquela imagem. E muitas vezes, quando você não percebe algo na fotografia, você está percebendo a ausência de alguma coisa. E aí o puncto é a ausência de algo. Sabe? Por exemplo, eu tenho um fotógrafo, a Raquel, eu sei que a Raquel gosta muito dele, eu não vou me lembrar o nome agora. É o Gretchen, não, Greg, Raquel, Greg Sand. Greg Sand, tá? Ele tem uma série que são pares de sapato. E você percebe que naquele par de sapato tinha alguém. A ausência daquela pessoa. Aquele par de sapato significava a ausência de alguém. O punctum na foto é a ausência. Ou pode ser o sapato, depende de quem estiver olhando aquilo. Então, a partir daí, o nome é vestígio, né? Acabei de ver aí que eu Eu novamente. Oh, coloquei no chat a série tá, dele para o pessoal conhecer. obrigado, Raquel. Vestígio. Quem perguntou aí sobre o título? Ó, está meio que entregando o negócio, está meio que entregando a obra dele. Vestígio, sapato é um vestígio de alguma coisa. Então,
É muito por aí que a gente tem que entender. A fotografia ela está muito além do que a gente está vendo, tá? Ela está fora de uma curva, ela pode estar fora de uma curva. E, cabe a gente entender e aperfeiçoar o nosso conhecimento a partir de estudos e de vivência da vida, é, de perceber a imagem de forma diferente do que o colega que não tem essa nossa vivência. Vamos lá, onde é que cartaz para mim? A câmera era o caderninho, um caderno de rascunho. Eu fotografo as coisas que me envolvem, coisas humanas, animais, minha casa, as sombras dos camponeses, a vida ao meu redor. Eu sempre fotografei o que o momento me contava. Três meninos no lago Tanganwika, no Martinicassi. O que nós temos novamente? A composição sendo traçada a partir de um triângulo, e aí nos deixa novamente a imaginação desse braço que está entrando na fotografia. São três crianças. A mão de um quarto menino fica cortado do lado esquerdo. Corre em direção à água e nela entram em tropel de movimentos, sombras e percussões de espaço. No seu ímpeto estático de corpos nus em liberdade, captado pelo fotógrafo, eles atravessam o tempo da fotografia. Essa foto desse sujeito eu acho assim sensacional. Eu estou aqui tentando entender essa foto há um bom tempo. De onde essa pessoa saiu para ela estar reta Eu acho numa que é de um parte trampolim. de trampolim de onde? Qual trampolim? Desse que tem aqui apontado? Não, porque ela estaria além do trampolim. Se é um trampolim de cima, ela também já estaria, não estaria na horizontal, estaria, não sei, não faço ideia. Eu só acho a imagem linda e está tudo ótimo. Se alguém sugerir, pode ser uma montagem? Na época, talvez, não sei. Só sei que é linda, isso me basta, né? Esse cara é sensacional, a composição desse cara é maravilhosa. O salto sempre esteve presente na fotografia, que é o vazio, é o que se fala, o salto para o vazio. Na obra dele, que é um fotógrafo húngaro, também. Veja bem, Kertész é húngaro, Capa é húngaro, esse sujeito é húngaro. E vocês ficam falando de fotógrafo americano? Pelo amor de Deus, né? Vamos combinar isso aí direitinho, tá? O Martin Munkaci foi um fotógrafo húngaro que trabalhou na Alemanha em 28 e 34, né, 1928 e 1934, posteriormente nos Estados Unidos. Nasceu em, em Kolozsvár, chamado atualmente Cluj-Napoca, quando a cidade pertenceu ao reino da Hungria. Com 16 anos, mudou-se para Budapeste, onde trabalhou como fotojornalista, como jornalista. Então, o salto sempre foi algo muito próximo da fotografia clássica. Sempre se perseguiu muito, porque a questão do tempo da fotografia, da agilidade do equipamento, da modernidade que estava acontecendo, e é sempre importante buscar esse salto, essa pessoa no ar.